Defensores, finalmente chegamos ao encontro dos heróis de rua da Marvel. Depois da vinheta eu volto e conto tudo sobre essa série pra vocês, hein? Segura aí. Salve taverneiros, eu sou Zé Lota e hoje encerrando essa primeira etapa aí da série das séries com os Defensores. E antes de começar a conversar sobre Defensores, deixa aí logo um tapote nesse like, na sineta, se inscreve no canal. Se você é novo, seja bem-vindo, pega a sua caneca e junte-se a nós aí, se inscrevendo na taverna e seja um taverneiro. Bom galera, falando sobre a série dos Defensores, a série foi muito cheia de altos e baixos. Eu particularmente não gostei muito. Tem alguns pontos que eu achei positivos e outros pontos negativos que eu vou aqui explicar para vocês. Explicando um pouco sobre a trama da história, cara. Primeiro a gente vê ali quem finalmente é o Tentáculo. Aos membros do Tentáculo, quem são essas 5 pessoas, velho? Que eu vou falar aqui do caderno do Zelota, que está aqui nas anotações do meu papiro, na verdade. A gente tem a Alexandra, que é interpretada pela Sigourney Weaver, uma grande atriz, velho, que é a cabeça ali daquele grupo. Nós temos a Madame Gao, temos o Sowandi, o Murakami e o Bakuto. Então esses 5 aí, velho, eles justamente eram membros que faziam parte da cidade de Kunlu. Então lá em Kunlu a galera tava fazendo um estudo a respeito da cura através do Chi, que é justamente um dos poderes que o Punho de Ferro tem. E esses 5 queriam utilizar o poder para ter a vida eterna, para se tornarem imortais. Por isso eles foram expulsos de Kunlu e passaram a viver na sociedade, misturar nas outras pessoas. Mas mesmo assim eles arrumaram uma forma de viver durante muitos séculos. Então entra aquela história da cápsula que aparece no Demolidor, que ninguém sabia o que era aquilo ali. Mas foi através daquela cápsula ali, cara, que o Goku ele é ressuscitado diversas vezes, porque ele morre na primeira temporada do Demolidor, salvo me engano, queimado. Na segunda ele morre de novo caindo do prédio, e depois ele aparece nessa série dos Defensores novamente vivo. Então foi descoberto que aquela cápsula ressuscitava essas pessoas toda vez que elas morriam, através de um líquido preto que era retirado justamente do subsolo em Nova York, onde estava o fóssil de um dragão de lá de Kunlu. Ou seja, se é um líquido preto ou um petróleo, velho, só pode ser, né, velho? Isso acabou sendo uma piada também na época. E aí também explica aquele buraco, velho, que era aquele buraco também que apareceu na série do Demolidor, que era justamente onde a galera descia ali pra coletar aquele líquido. Só que aí, cara, aconteceu o seguinte: se vocês não esqueceram, a Elektra ela morre na segunda temporada do Demolidor, quando ela vai tentar ajudar o Demolidor. Isso vai mexer muito com a cabeça dele. E aí os caras do Tentáculo pegam o corpo dela e colocam naquela cápsula para fazer com que ela ressuscite e se transforme no Céu Negro, que seria uma arma viva aí do Tentáculo para enfrentar os Defensores. E aí, quando os Defensores estão ali, cada um vivendo a sua vida, as suas histórias, como foi contado em suas séries, ela é ressuscitada e o Tentáculo começa a atuar de várias formas lá em Nova York, querendo dominar. Só que eles gastaram o último combustível com a ressurreição da Elektra Natius, e com isso eles ficaram sem ter como ressuscitar novamente caso alguém morresse. E eles vão atrás justamente de quem? Do Punho de Ferro, que é um cara capaz de abrir o portal para a entrada em Kunlu. Só que aí a trama começa a ir de forma até interessante. Depois começa a ter uma queda aí, velho, vertiginosa. A princípio a gente vai ter o encontro dos Defensores, que vão se encontrar em duplas. Primeiro a gente tem a Jessica Jones
com o Demolidor, no Matt Murdock, ele se apresenta como advogado dela. E temos o Luke Cage e o Punho de Ferro que se encontram através de uma briga por causa de um garoto lá do Harlem que se envolve com o Swang, que é um dos caras do Tentáculo, através da questão de drogas, de vender drogas e tal. E esse garoto já tinha perdido um irmão por conta da mesma situação. O Luke Cage vai lá para resgatar o garoto. E como o Punho de Ferro tava na pista do cara, os caras acabam tretando, velho. E aí o Punho de Ferro dá um senhor soco, velho, com a mão dele totalmente acesa, e o Luke Cage vai parar longe. Lembra que eu falei naquele vídeo do Punho de Ferro lá do cara que quebrou o punho quando foi dar um soco no rosto do Luke Cage, né? Então, galera, na sequência que a gente vai ver esses defensores se encontrando, cada um por conta de estar investigando ali o Tentáculo, eles acabam se reunindo e percebem que todos eles estão envolvidos na mesma situação. Então eu vou colocar agora para vocês alguns pontos positivos e negativos da série. Obviamente tem muito spoiler aqui, né, velho? Bom, primeiro eu vou falar aqui sobre os pontos negativos, cara. Os pontos negativos que eu achei. O Punho de Ferro, que começou já numa série em que ele foi muito mal trabalhado, um personagem que sai de Kunlu sem ter concluído o treinamento, e na verdade ele nem deveria ter saído de lá, né? Como o Punho de Ferro, ele é o protetor de Kunlu. Então ele defende a cidade, sempre que a cidade aparece, deve evitar que ela seja invadida, né? Como ele fugiu de Kunlu antes de concluir o treinamento, então tem aquelas coisas que ele não tinha aprendido, como a questão do Chi para curar. Então, era a única coisa que ele aprendeu depois de Kunlu, que ele vai aprender justamente com Bakuto, que era um cara do Tentáculo e que também foi de lá de Kunlu. Só que aí, cara, ele esqueceu, velho. Ele esqueceu como é que faz pra curar, cara. O cara, ao invés de evoluir, o cara evoluiu, velho. E foi justamente um dos problemas que eu achei na série. Tem uma cena que a Colin está lutando contra o Bakuto, uma luta de espadas. Ele consegue atingi-la com a espada, ela sofre um corte no abdômen. E o Punho de Ferro fica desesperado, leva pro hospital, velho, leva pra emergência. Meu irmão não aprendeu a curar, como é que já esqueceu, velho? Então esse foi um ponto muito negativo na série. Outra coisa que eu também não gostei, cara. Demolidor virou homem com medo, velho. Depois da segunda temporada da série dele, em que ele acaba perdendo a Elektra, que estava trabalhando em parceria com ele lá contra aquele tentáculo lá no início, ele fica receoso de voltar a ser um demolidor, de voltar a atuar nas ruas e trabalhar em parceria com alguém, velho. Só que aí ele acaba tendo que fazer parte. Ele tinha prometido a Karen Page de que ele não iria mais atuar como demolidor. Ele revelou a identidade para ela, que ele era o demolidor. Então ele ficou com aquela coisa de não quero participar, não vou me envolver. E ele era o único ali do grupo que tinha uma fantasia, né? Todo mundo com cara limpa, sem máscara. O Punho de Ferro deveria ter a sua máscara como o personagem dos quadrinhos tem. Mas só o Demolidor tem. E claro, a Jessica Jones tirou um sarro dele nos primeiros episódios por conta disso, né? Você tá usando essas orelhas aí na sua roupa. Não, não são orelhas, são chifres. Aquilo foi realmente muito bizarro, velho. Outra coisa que eu achei, cara, a personagem Alexandra, que é a líder do Tentáculo, que era realmente uma personagem para ser aquela mais poderosa, mais temida, ela realmente começa a série com aquela moral, inclusive com os outros membros do Tentáculo, acaba com o tempo ficando muito enfraquecida, e somente o medo que a galera tem de morrer, porque eles não tem mais como ressuscitar. E a Elektra, ela vira uma criatura lá, bicho, que tem vontade própria, velho. Eles ressuscitaram a Elektra para matar por eles, mas ela começa a ver que ela pode tomar conta daquilo ali e ela ser a dona do pedaço. Inclusive isso aí foi uma coisa que mais na frente rapidamente acaba mudando, né? Com a morte aí da Alexandra, e com isso todo mundo fica com medo, velho. E a mulher fica detonando geral. Até o final da série ela fica naquelas nuances de lembrar do passado e não lembrar da vida dela, né? Já que ela foi ressuscitada. Agora alguns pontos positivos que eu achei na série, cara. Essa formação aí dos defensores que a gente vê aí, o Luke Cage e o Punho de Ferro juntos pela primeira vez, foi muito legal ver os heróis de aluguel juntos. E já vimos assim, uma química muito legal para uma série futura. Infelizmente não vai ser agora. Tem a série do Luke Cage que vai acontecer agora no meio do ano.
vai ter participação do Danny Rand, mas ainda não será os Heróis de Aluguel. Eu queria muito que fosse, mas infelizmente ainda não é. Mas já é um início aí de ver essa parceria desses dois, e renderam histórias muito legais. E é uma dupla que teve uma química legal, você teve a comédia, tinha ação entre os dois caras, enquanto batia, outro protegia das balas. Foi muito legal aquela cena do corredor, que foi uma das melhores cenas da série, velho. Que por sinal não foi uma cena inédita, né? Você já teve aquilo ali no Demolidor 1 e também havia acontecido no Homem de Ferro 2 com a Viúva Negra. Aquela cena também foi épica, acho que a parte dali foi a primeira. Mas foi muito legal ver essas cenas aí. Outra coisa, eu gostei de Jessica Jones, cara, uma personagem que evoluiu muito na primeira temporada da série dela, chegando aí nessa nova etapa aí da personagem dos Defensores, altamente investigativa. Foi lá atrás das assinaturas e descobriu que os documentos eram assinados pela mesma pessoa desde o século XIX, cara. Então descobriu que alguma coisa é errada aí. Como é que essa mesma pessoa continua viva há tanto tempo, velho? Contratos de imóveis e tal, até chegar a descobrir ali quem são os caras. Gostei muito da personagem, que teve uma história muito bem colocada ali na série, foi muito legal. A Kristen Ritter maravilhosa, velho. E na segunda temporada dela, melhor ainda, e uma grande evolução da personagem. Foi uma das coisas que eu gostei. Bom, no geral é isso. É uma série que tem altos e baixos. Com relação ao elenco, a única pessoa que eu vou destacar é a Sigourney Weaver. E grandes filmes como, por exemplo, a saga do Alien. O resto do elenco é o mesmo de todas as séries ali juntos, reunidos. Foi legal ver essa interação, podia ser melhor. Infelizmente parece que não teremos aí uma sequência de Defensores, né? Parece que a Marvel já finalizou, porque não teve tanto sucesso a série Demolidor. Do Demolidor não, desculpem, dos Defensores, mas não é por culpa dos personagens, né? Quem escreveu a história que não fez a coisa bem feita, né? Mas enfim, vou ficar por aqui. Depois eu volto da Potos Relota com mais séries. Talvez eu fale aqui da segunda temporada de Jessica Jones também, dar aquela geral, né? O Berserker já fez um vídeo sobre isso. Então galera, um abraço do Zelota, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de ativar as notificações, né galera? Até a próxima.